Fala pessoal, fiquei um tempo fora, dei uma descansada, vamos voltar com as análises. O mercado deu uma boa subida, esse gráfico aqui é a dominância do dólar, tá? A dominância ela teve vários dias consecutivos de queda, né? O que foi bom para o mercado, altcoins em geral, Bitcoin, mas a gente tem que ficar esperto porque o nível do preço ele está chegando próximo de resistências. No caso da dominância do dólar, com os pontos D, chegando em níveis de suporte, tá? O primeiro nível está marcado aqui, ele está na faixa aqui de 5,77 mais ou menos, tá? E vai até o fundo aqui em 5,64, tá bom? Então toda essa região aqui é uma região de suporte, a gente está muito próximo, tá bom? Esse suporte aqui tem fundamento para dar algum tipo de repique, porque já vai coletar esse fundo, cravou em um suporte, né? E ele é um nível de 0,382 da fila. Eu acredito, tá, que esse primeiro suporte aí, ele não é tão forte assim, mas ele é um suporte. Então a gente só vai saber realmente da força a hora que tocar nele e a hora que der a reação, tá? Mas pelo menos ele tem fundamento para dar algum tipo de repique aqui? Tem. Então não é uma região, a partir de agora, não é uma região legal para você armar posições longas. É uma região legal para você fazer sua parcial e ajustar o seu stop loss, tá bom? Quem está dentro, quem está fora, não é legal entrar, tá bom? Então vamos ficar de olho aí. Eu também não vou entrar shortando também, apesar de tocar nas resistências ali, vou esperar. Eu estou totalmente de fora, porque esses dias fiquei em off, não peguei o melhor risco-retorno. E agora eu estou atrasado para o movimento, né? Então esse primeiro suporte aqui, 0,382, né? Que é 0,382 contando desde aqui de baixo até lá no topo, né? Então ele tem fundamento para dar algum tipo de repique. Se ele voltar nesses níveis aqui ele pode marcar topo e voltar a cair, tá certo? Então se ele voltar aqui em cima, nessa casa aqui de 6,12% mais ou menos, né, vai ficar legal, tá bom? Esse segundo suporte aqui, na casa de 5,46%, que vai até 5,27%, aqui é um suporte mais forte, tá? E aqui é 0,5 da fibra, então aqui tem que ficar de olho, tá? Se marcar um fundo aqui fica perigoso, tá bom? Então a gente pode, né, esperar algum movimento assim, talvez, né? Nesse padrão aqui, tá? Vamos ver como vai funcionar, tá bom? Isso aqui da dominância. Vamos ver Bitcoin. Opa, Bitcoin está parecido, só que ao contrário, tá? Apesar desse movimento aqui de alta, ele tá bonito, ele tá forte, né? São velas direcionais, mas a gente tem que ficar atento a esse movimento aqui de canal ascendente, de bandeira, né? Então tem toda a estrutura de queda, subindo em forma de canal, e se ele marcar topo em alguma resistência, a gente está nessa primeira agora, que eu considero, assim como na dominância, uma resistência mais fraca, no caso da dominância ali, um suporte mais fraco, e esse segundo aqui seria a resistência mais forte. Então Bitcoin tem possibilidade, tá, de marcar topo nessa região e voltar, continuar dentro desse padrão de canal, ou ele tem uma possibilidade de marcar topo aqui em cima, né? Esse movimento pode durar mais alguns dias, então a gente não sabe, né? Ele pode, por exemplo, vir aqui, voltar aqui, fazer assim, né? Ele pode vir aqui, ficar aqui em cima, nessa parte de cima do canal e voltar, né? Ou ele pode romper o canal de fato agora, tá bom? Então vamos acompanhar, né? Por isso que eu falo, como a gente está próximo aqui da resistência, né, desse desenho do canal ascendente, e quem não pegou o movimento, já não tem um risco-retorno tão legal, o ideal é que quem está dentro ajuste seu stop e deixe rolar, né? Faça uma parcial e deixe rolar, tá bom? Esse nível aqui de 104,600, 104,500 até 100, tá? Essa faixa aqui, ó, é a faixa mais perigosa. É aqui que está definindo, tá? Se o mercado ele vai ficar bullish de verdade ou não, tá? Se Bitcoin, tá, nessa região aqui sentir e marcar topo aqui e começar a cair, ele tem fundamento sim para perder esse fundo, né, de 80 mil, tá? 80.700. Mas se perder esse fundo de 80 mil, tá, eu vou querer armar posições longas. Então logo depois de perder aqui eu vou querer armar posições.
Agora sim, vai perder? Não sei, né? A tese de perder esse fundo aqui, ela se mantém viva se Bitcoin marcar topo no macro, tipo no diário, né? Pelo menos, né? Um ombro, cabeça de ombro, talvez, né? Nessa região aqui que eu falei, tá? Porque é aqui que vai definir. Se Bitcoin romper essa região, ele ficar aqui assim, romper essa região, aí cancela, né, a ideia de perder esse fundo, entendeu? E no pullback nós queremos caçar a entrada swing trade, porque ao marcar fundo, aí inverte, aí a possibilidade é romper o ATH, tá? Então, o trade conservador é esse, esperar o mercado definir se ele vai romper níveis importantes de resistências e aí reverte a visão bearish para a visão bullish, tá? Então, para time frame maior é isso, né? Para time frame menor, aí você pode operar com suportes no micro, né? Por enquanto nós estamos fazendo os fundos ascendentes aqui, né? Numa hora. Então, se ele voltar aqui nessa região aqui, ó, por exemplo, tá? Se ele perder esse fundo aqui, ó, e voltar nesse suporte e marcar fundo aqui, ele pode dar uma entrada long para romper esse topo aqui em cima. Então vamos ficar de olho nessas possibilidades aqui. Só que isso aqui é um trade numa hora, é um trade mais arriscado, o mercado já subiu bastante, proporcionalmente falando, né, para o gráfico de uma hora. Então você tem que ajustar o seu stop, ter um gerenciamento com entrada de acordo, tá bom? Então, para Bitcoin acho que é isso aí. O gráfico de total também está bem condizente, né, com tudo isso. Ó, o gráfico de total também está querendo subir em forma de canal, né? Também tem essa resistência aqui que vai da casa de 3.36 tri até 3.5 tri. E é essa resistência que vai definir se o mercado volta a ficar bullish ou não. Então qualquer topo, né, num time frame maior nessa região acende a possibilidade de perder esse fundo. E se perder esse fundo, eu não acredito que vai ser uma perda forte. Vai ser uma perda sem continuidade. É o que eu acredito, né? Porque toda essa região aqui, ó, que a gente está aqui, é uma região interessante para marcar fundo. E aí tem um movimento maior. Vamos ver, né? Vamos ver como vai ser, tá bom? Para altcoins está legal, né? Então, por hora o movimento ele está se conduzindo de uma maneira muito legal ali. Ele está com um pouquinho de força. Vamos ver como vai ser, tá? E a gente tem que observar algumas altcoins que estão nesse padrão aqui, né? Por exemplo, Manta. Se você olhar Bitcoin, né, o desenho do canal, ele está até um pouquinho mais para cima, né? Olha só como aqui o preço está mais para baixo. O Bitcoin já estava praticamente aqui em cima, né? Então isso abre interpretação, porque essas moedas aqui elas podem estar um pouco atrasadas e ter um movimento assim, né? Subir um pouquinho mais, tá? Então acho que às vezes até cabe, ó, o volume está ascendente, tá vendo? Então aqui cabe scalpzinho, né? Trades em time frames menores, de suporte de uma hora, por exemplo, até subir um pouquinho mais, né? Se você for olhar a interpretação do movimento, né, a gente pensa em duas possibilidades aqui, ó, porque teve um movimento de queda, ele subiu na resistência, sentiu a resistência, voltou, marcou esse fundo, só que esse fundo não rompeu esse e já está revertendo. Então a gente pensa em um padrão de equilíbrio, né, pelo menos subir um pouquinho mais ele vai, né, um padrão de equilíbrio, tá? Ou realmente desenhar o canal, tá? Se ele for desenhar o canal, ele vai fazer um rompimento desse topo aqui, ó, fraquinho, e já vai sentir aqui, ó. E aqui nós temos esse order block bem aqui, ó, passando aqui. Então tem fundamento, né, para algumas altcoins, se você olha que está um movimento um pouco atrasado, de subir um pouquinho mais. Isso vai permitir trades em time frames menores, tá? Então fica de olho nessa possibilidade aí também para quem gosta de fazer scalp. Pediram para analisar BCH aqui no grupo, né? Eu não entraria agora, tá? Porque já subiu bastante e tem fundamento agora de coleta de topos importantes. Ó, isso aqui era um topo importante, aqui era um topo legal, então já coletou esses dois topos aqui, ó, tá vendo? Já coletou esses dois topos e aqui a gente tem uma resistência top fishing, né? Estamos chegando nela, ó. E foi esse topo que originou o movimento, ó, considerável de queda. Olha como deu candles direcionais. Então, pode romper essa resistência? Claro que pode, né? Mas fazendo essa análise, a gente espera pelo menos um pullback nessa região. Se for romper, eu acredito que pelo menos um pullback vai ter. Então não é uma região legal de se posicionar, porque ele pode sentir aqui, tá bom?
Então, acho que tem moedas melhores pra gente avaliar, né? Mas se romper ali, gente, se romper aqui, aí fica interessante entrar. Então, olha que paradoxal. Enquanto está aqui, tá ruim de entrar. Mas se subir mais, aí fica bom. Porque se tiver um reteste nessa região, um pullback, a gente tem caminho livre, né? Em BCH para vir até... Ó, tem caminho livre até sentir a resistência desse topo aqui. Então, acho que ele pode dar um bom tirinho para cima daí, né? Dificilmente vai passar desse nível, acredito que não, tá? Mas cabe um trade aqui, ó, né? Cabe um trade nessa região aqui, ó, tá? Contra esse topo. Então, fica de olho. Tá ruim de entrar agora, se subir mais fica bom. E vai ficar bom de novo se ele fizer um pullback profundo até essas regiões aqui de 361, 293, essa região aqui fica legal, né? Aqui também, aqui eu não marquei, aqui ó, 405, nessas regiões ficam legais de pensar em entrar, caso sentir essa resistência aqui, tá? E pediram esse ativo também, MER, né? Eu acho que não é um ativo legal de entrar, né? Tá tendo movimentação de queda, ele está na contramão do mercado, está subindo muito pouco, muito fraco, apesar de agora ser um ponto de suporte. Então tem que pensar assim, qual que é o principal ponto de suporte agora? Tem que pensar, qual foi o fundo que deu origem ao topo mais alto de todos, né? Esse daqui foi o fundo, esse foi o topo. Então, essa região aqui é a região do suporte do fundo, né? O order block principal que a gente está agora, aqui, ó. Então, ele está querendo segurar aqui, tá bom? Pode ser que dê um repique aqui, mas ele está muito fraco, né? Eu acredito que tem moedas que estão melhores, tem possibilidades que estão melhores, então não estou por dentro da comunidade desse ativo, né? Ele fez um desenho aqui que lembra até um diamante, né? Esse spike para cima, esse spike para baixo, né? Olha, como se fosse aqui um padrão diamante, está querendo romper para baixo. Então, não vou entrar aqui, não acho legal, né? Se você busca o melhor risco-retorno desse ativo, né? Aí nós teríamos que ver um ponto mais profundo. Acho que seria, deixa eu ver uma coisa, né? Peraí, deixa eu ver. Seria essa região aqui, ó. Essa região aqui. Uma região legal. Então, se chegar aqui nessa casa aqui de 0,15, né? Aí a gente pensa em montar a posição aqui, então acho que ficaria melhor, né? Mas essa altcoin aqui tá muito cassininho. Tá indo na contramão, tá fraco. Melhor pular, tá bom?